boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles que vão nos assistir posteriormente. Boa noite para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a melancolia, lá do capítulo 5 do Evangelho, o item 25. E como sempre fazemos, ao iniciar o nosso Evangelho no lar, vamos elevar o nosso pensamento neste momento em que são exatamente 19 horas. Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos em conexão contigo, em conexão com os nossos anjos de guarda, com os benfeitores amigos que nos acompanham na jornada terrena, nos protegendo, nos amparando e fortalecendo. Mestre Jesus, vá adentrando cada ambiente, nós te convidamos, e vai iluminando cada cantinho, cada irmão, cada irmã que está conosco nesta jornada. Ilumina, Mestre, a mente e o coração de todos nós, encarnados e desencarnados, para que o amor, para que o bem prevaleça sempre em nossos corações. Te convidamos, Mestre Jesus, nossos anjos de guarda, a ficarem conosco, nos acompanhando, protegendo e amparando em mais este Evangelho no lar. Que assim seja. Então, como já dissemos, quem gosta de nos acompanhar, o capítulo 5, o item 25, a melancolia. Como sempre trazemos para ilustrar os nossos estudos, do livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo espírito André Luiz, que nos diz assim, a respeito desse item 25 do capítulo 5. Depressão. Muito antes da plenitude do estado depressivo, existem sintomas precursores que são contornados pela mobilização ativa da fé e da vontade. Você é arrimo de família, passa por dificuldades, tem medo do futuro, mas a fé garante a segurança. Você é esposa dedicada, sofre o golpe da traição, entrega-se à revolta, mas a fé garante a paz. Você tem emprego estável, recebe o aviso de dispensa, mergulha no desespero, mas a fé garante o equilíbrio. Você é atleta preparado, não alcança a vitória, pensa na desistência, mas a fé garante o ânimo. Você discute com um amigo, ouve dele a frase infeliz, sente o espinho da ofensa, mas a fé garante o perdão. Você gosta de alguém, não evita o rompimento, acha que a vida acabou, mas a fé garante a coragem. A depressão é, com frequência, a resposta tardia às mágoas acumuladas nas lutas diárias. Perante as dificuldades, nos compromissos da reencarnação, recorra à fé sincera em Deus e à confiança em si mesmo, recordando a palavra de Jesus aos enfermos que aliviava: vai em paz, tua fé te curou.
que possamos sempre lembrar das palavras desse mestre que veio nos ensinar, através de seus exemplos, a amar, a perdoar, não é? Por mais difícil que seja a situação que estivermos enfrentando, que possamos sempre nos lembrar desse mestre e nos fortalecer para prosseguirmos a caminhada. E diz assim nesse item 25 do capítulo 5. Sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo e, sofrendo o corpo a influência do espírito, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. E então pensais ser infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que, durante vossa prova na terra, tendes uma missão a cumprir, de que já não podeis duvidar, seja devotando-vos à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, e quando estiveres desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai-as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar-se com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. Isso nos disse François de Geneve, em Bordeaux. E como sempre trazemos o roteiro sistematizado que nos auxilia no estudo do Evangelho, com as suas questões, ele nos diz assim: por que, às vezes sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera de nossos corações? Porque o nosso espírito, preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vão tenta sair dele. Como não consegue, e o corpo sofre a influência do espírito, cai no desânimo, na tristeza. Não devemos deixar que a tristeza nos vença, pois a felicidade almejada virá com o nosso esforço no cumprimento da missão terrena que nos foi confiada. A melancolia é causada pela vida física? A vida física é um fator. A verdadeira vida é a do espírito e se passa no plano espiritual. No entanto, nossos desequilíbrios nos impõem estágios físicos de correção. Tanto aqui como após a morte do corpo,
Deus reserva instâncias de felicidade aos que cumprem suas missões. Onde o homem deve buscar uma vida melhor? Na prática dos ensinamentos de Jesus, aguardando pacientemente o anjo da libertação para nos ajudar a romper os liames que mantêm cativo o espírito. Uma vida melhor certamente virá, mas não neste mundo, e sim na vida espiritual. Uma vida melhor virá com o esforço por cumprir nossa missão terrena. Devemos aceitar passivamente os sofrimentos? Não. Devemos ser resignados, porém, nossa ação em benefício do próximo antecipa o fim do sofrimento. A resignação é um fator importante para vencer os sofrimentos. Todos temos, assim, uma missão na Terra? Sim. Deus não nos colocaria no mundo sem razões elevadas de progresso. A família, o trabalho profissional, o relacionamento com o próximo nos suscitam obrigações que nos conduzirão à perfeição, se bem cumpridas. Não estamos no mundo só para os prazeres materiais. Estamos aqui para nos reeducar e, consequentemente, nos elevar espiritualmente. O que devemos fazer quando a melancolia tomar conta de nossos corações? Devemos resistir com energia, desempenhando a nossa missão, quer dedicando-nos à nossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Devemos ser fortes e corajosos quando sobre nós desabarem as inquietações e tribulações de nossas provações. É importante a gente lembrar que muitas vezes essa tristeza vem justamente pelas energias recebidas externas, né? Energias externas. Mas quando nós oramos e confiamos, nós nos fortalecemos. Muitas dificuldades virão. Ninguém falou que seria fácil. Quando a gente lembra de tudo que Jesus passou e nada tinha de culpado, de erros, e enfrentou tudo. Então, o que sobra para nós? É mais difícil, né? Mas nós não podemos desanimar. Como nos disse André Luiz, a fé fortalece, a fé dá equilíbrio, a fé dá segurança. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Isso sim, precisamos. Como disse Jesus, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão, transportaríamos as montanhas. As montanhas de que Jesus fala são os nossos problemas, são as dificuldades que enfrentamos aqui na vida terrena. Ninguém passa por aqui num mar de rosas, sempre falamos isso. Mas nós precisamos aprender a enfrentar as dificuldades, pedir ajuda se precisarmos, sem orgulho. Sem nos acharmos que, eu não vou pedir ajuda. Não, vou pedir sim. Eu preciso de ajuda. E um dia o irmão precisa de mim, outro dia eu preciso do irmão. E é assim que o Pai quer que nos sintamos e que possamos agir dessa forma como irmãos que somos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Não importa a religião, não importa a crença, a raça, nada importa. O Pai é o mesmo, para nós todos. E é isso que nós precisamos lembrar. Fazer o bem sempre. Na continuação, no item 26, diz assim: provas voluntárias, o verdadeiro cilício.
perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta e em não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito num abandono que seria mais preguiça que virtude. Essa questão traz necessariamente uma outra, já que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A essa questão responderei claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as provações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é caridade através de sacrifício, e não quando elas só têm por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. De uma forma bem grosseira, eu tenho roupas quentes, mas eu fico passando frio. Agora, se eu passar frio porque eu tirei o casaco que eu tinha e fui agasalhar um irmão na rua que não tinha como adquirir, não tinha como se agasalhar, aí sim, esse sacrifício é agradável aos olhos do Pai. Agora, eu agravar o meu sofrimento, não. E ali no início, quando diz assim, perguntai se é permitido amenizar suas próprias provas, mas é lógico. Nós precisamos sempre buscar o auxílio, o amparo, toda a possibilidade que estiver ao nosso alcance. Deus concorda com tudo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Viemos com provas a passar, né, falhas a resgatar, viemos. Mas nós não podemos ficar braços cruzados e achando que o Pai vai prover. Ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Então, estamos doentes? Vamos em busca do médico. É doença física, é doença do espírito. Vamos atrás, vamos em busca. Somos espíritas, vamos até o centro espírita, receber um passe, um atendimento fraterno. Católico, não importa a religião, todos nós temos os nossos amparos. Onde buscar o amparo? Nas igrejas, nos centros espíritas, mas nós temos. Então é isso que precisamos ter em mente. Não deixar o desânimo nos abater, mas ir em busca daquilo que é melhor para nós. A lei de progresso existe, é fato, e o Pai quer que nós trabalhemos nisso. A lei do progresso faz parte da nossa evolução. Se nós ficarmos ali apáticos, nada fizermos, vamos entrar em depressão, como já nos falou André Luiz. Vamos ter fé, vamos trabalhar a nosso favor, porque nós temos também, trabalhando a nosso favor, e sempre falamos isso, a providência divina, que jamais se cansa de trabalhar por nós, por cada um de nós. Não tem escolha, não tem distinção. Todos somos amados. Se a tristeza chegou para nós,
vamos mandá-la embora. Né? Vamos pensar nisso, não vamos nos deixar abater. É bem importante que a gente lembre disso. E diz assim: sofrer, o nosso roteiro sistematizado, significa pagar dívidas? Nem sempre. Só o sofrimento resignado na prática do bem nos quita os débitos perante as leis da vida. Sofrimento com revolta só agrava a nossa situação evolutiva, assim como o sofrimento desnecessário, aquele que a gente provoca, né? É um sofrimento desnecessário. Nós temos as nossas provas para enfrentar, para passar, temos, mas tem coisas que a gente provoca nessa vida. Sempre brincamos com quando comemos uma feijoada, passamos mal à noite, isso não é a nossa prova, nós que provocamos. Então, por isso que diz o sofrimento desnecessário. Nós temos que cuidar de nós, do corpo e do espírito. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar se não é bem sucedido. Quem são os aflitos referidos por Jesus? São os aflitos humildes, arrependidos, porém decididos a se regenerar pela reforma íntima e pelo trabalho no campo do amor e da caridade. A bem-aventurança apontada por Jesus está condicionada a um sofrimento resignado, sem murmúrio e, acima de tudo, imbuído de esperança e confiança na providência divina. Quando a gente passa por um sofrimento, começa a reclamar, se lamentar, já não estamos resignados. Não é um sofrimento válido para a nossa evolução. Haverá mérito em procurar as aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, aquilo que falamos sobre o casaco, o agasalho. Eu tirei porque eu não tenho outro, mas eu vi o meu irmão que, na minha opinião, estava sentindo mais frio que eu, estava, né, necessitando, por ter menos condições que eu de conseguir um outro, e eu dou o meu para ele. Então, esse sofrimento vale. Quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Eu tenho condições de me vestir bem, mas eu ando maltrapilha. Não porque eu estou ajudando meus irmãos, mas para mostrar aos outros que eu sou humilde. Isso não é humildade. Não é humildade. É egoísmo, fanatismo. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Isso nos disse Emmanuel no livro da Esperança, a mensagem de número 10. Que dizer dos que se submetem à tortura física para se salvar? Ao contrário do que imaginam, retardam sua caminhada em busca da salvação. Nosso corpo pertence a Deus, que nos concede como instrumento de trabalho para o nosso progresso. Maltratá-lo simplesmente é rejeitar esse precioso auxílio divino. Deus nos empresta o nosso corpo para nos auxiliar a cumprir com as nossas provas, a passar as nossas provas. Como é que nós vamos começar a maltratar o corpo? És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Isso também nos disse Emmanuel no livro da Esperança. E diz assim: torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. E quanto aos que se autoflagelam pensando estar agradando a Deus,
É evidente que a punição é atenuada para aquele que errar por ignorância. Entretanto, nunca estará a pessoa isenta totalmente da culpa, porquanto verdades divinas estão ao alcance de toda criatura, bastando sua iniciativa em assimilá-las. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Isso é uma questão que está lá no Livro dos Espíritos. Nós já nascemos, né? Essa prática já não é tão comum em nossos dias, o autoflagelo, né? De se bater se martirizando. Já não é tão comum em nossos dias e tende a ser banida totalmente do comportamento humano, dando lugar ao sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus, aquele que se faz visando unicamente a promoção do semelhante. Isolar-se do mundo para não pecar é proveitoso? Não. O isolamento nos afasta do nosso semelhante e é através do contato com o semelhante que ajudamos e somos ajudados. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo, mascarando de santidade. Emmanuel, no Livro da Esperança, número 12. Afinal, em que consiste o verdadeiro cilício? Consiste no sacrifício que fazemos objetivando nossa melhora espiritual, mortificando nosso espírito e não nosso corpo, combatendo nosso orgulho, recebendo as humilhações sem murmurar, flagiciando o nosso amor próprio, sendo duros contra a injúria e a calúnia. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, que a gente possa sempre lembrar que aquele irmão que nos fere provavelmente já esteja ferido, que a gente possa compreender, perdoar, para que estejamos sempre próximos de Jesus, que vai nos amparar, nos abençoar e fortalecer. Estamos chegando ao final de mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações diárias no nosso canal do YouTube, todos os dias uma oração para nos aproximar e nos manter conectados com esse mestre de amor que sempre está conosco, se nós o chamarmos, porque ele não é mal educado, ele só vem se ele for convidado. Então, vamos novamente elevar o nosso pensamento a Jesus, já com as nossas águas, pedindo a proteção e as bênçãos para mais uma semana. Ilumina, Mestre Jesus, o caminho daquele irmão que está com dificuldade para encontrar um trabalho, um lar para morar, está com dificuldades financeiras, está enfermo, seja do corpo, seja da alma. Mestre amado, que as tuas bênçãos, teus bálsamos de saúde, de amor e paz, de luz, cheguem a todos, aliviando as dores, os sofrimentos, as aflições, as perturbações e as preocupações. Que a fé em ti, que a confiança no teu amor por nós, seja nosso guia, seja nossa força, que tenhamos coragem para prosseguir na caminhada, na certeza de que estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.